Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, começando o nosso programa Cidades em Debate, hoje dia 2, né? Dia 2 de junho, já o mês de junho, mês 6, e começando mais um programa aqui no canal 40.1 da nossa TV Unisantos, ou então canal 12 da NET. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência a todos vocês de toda a Baixada Santista. Bom, já vamos começar aqui o nosso programa. Hoje comemora-se nesse dia 2 o Dia Internacional da Prostituta, Dia da Comunidade Italiana, Dia da Mocidade Feminina e Dia Nacional da Imunização. Olha aí que dia importante. E falando em imunização, que todo mundo está querendo, né? Vamos falar da Covid na cidade de Santos. Olha, teve um aumento aqui no número de pessoas internadas na rede de saúde da cidade de Santos, de 562 para 573, dá mais ou menos 2%. E dessas, 281 são da cidade de Santos, que representa 49%, e 292 de outros municípios, que representa 51%. Houve também aumento no número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI, voltado para os casos mais graves, de 303 para 321, um aumento representativo, de 6%. Desses, 157 são da cidade de Santos, representa 49%, e 164 de outras cidades, representando 51%. A ocupação, a taxa geral de ocupação dos 783 leitos de Covid disponíveis está em 73%. Entre os 414 leitos de UTI, a ocupação é de 78%. Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje. O pessoal já teve uma prévia aí, né? De quem vai estar participando com a gente. Vamos dar boa tarde aqui para o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, né? O Luiz Fernando. Luiz Fernando, boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Cidades em Debate. Boa tarde, é uma honra estar aqui participando junto com essa mesa maravilhosa, hein? Mesa não, a gente está em cada um em suas casas, né? Mas olha, você não sabe o prazer que você está me proporcionando de eu estar participando do seu programa. É o nosso programa esse aqui, Luizão. Seja bem-vindo. Também conosco o nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário, um dos mais conhecidos e renomados aqui da nossa Baixada Santista. Como é que você tá, Filete? Quarta-feira com cheirinho de sexta, né? Amanhã é feriado, né? Isso, quarta-feira com cheirinho de sexta, mas tem que trabalhar, né? É um prazer estar fazendo programa com o Luiz Fernando Cardoso, da Horta Biofarma, meu amigo, foi CG no Santos comigo durante 3 meses, onde pudemos ajustar muitas coisas, conseguimos quase um título de Libertadores, e também com o doutor Maurício, que é sempre uma simpatia, com muito conhecimento, pai do nosso grande funcionário lá do Santos, o Maneco, né? Uma honra, um orgulho para todos os santistas ter o Maneco lá há tantos anos no clube, e também você aí, um grande apresentador e grande radialista aí de Santos. Muito obrigado. Legal, o filho do Manequinho, o prefeito da Vila Belmiro. Olha aí, ó, o nosso querido doutor Maurício Baltazar. Ô, doutor Maurício, boa tarde primeiramente, quarta-feira, dia da feijuca, conforme eu falei aí pro Filete, com cheirinho de sexta. O Manequinho é o funcionário mais antigo do Santos na atualidade, doutor? Positivo. Maneco, seu Maneco, o Manequinho era como me chamavam. Quando eu ficava lá com ele nas férias escolares, sábados e domingos, eu era um Manequinho. Muito obrigado, viu, Filete? Saudade dessa denominação. Mas o Maneco tá lá, feliz da vida, 56 anos agora, né?
de Vila Belmiro, feliz da vida, aliás, ansioso. Ele volta hoje das férias, primeiro dia depois de férias, ele deve estar lá dando aquele sangue que ele costuma dar pelo clube. Aos telespectadores, uma boa tarde, aos colegas de mesa, Luiz Fernando, Filete, sempre gentil, enfim, tenhamos um bom programa hoje e é uma honra estar com vocês mais uma vez. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui, já que nós estamos falando de futebol, a primeira informação é justamente sobre futebol, né? E é aqui uma informação futebol política. É incrível. Segunda-feira, né, anteontem, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, confirmou que a Copa América desse ano será sediada pelo Brasil. O acordo foi firmado aí depois que a Argentina confirmou que não teria condições de sediar o torneio pela piora da pandemia da Covid-19 e pelo lockdown que estão vivendo lá. A Colômbia também já havia se negado a receber a competição. Para especialistas, é uma decisão temerária trazer a Copa América ao Brasil pelos riscos de aumento de viagens no país, importação de variantes e aumento de taxa de contágio. O Brasil registra cerca de 462 mil mortos por Covid. E pelas redes sociais, a Conmebol agradeceu à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, por receber a competição. Esses 462 mil foram até segunda-feira, né, o dia do anúncio dessa notícia. E o governador João Dória disse em nota que não fará objeção caso a CBF defina São Paulo como uma das sedes da Copa América no Brasil. Bom, vamos começar aqui pelo nosso doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, como é que você vê a volta do futebol numa competição grandiosa como essa? É hora de fazer isso, não é? Como é que você vê isso? Eu vejo como uma grande oportunidade, Santiago e membros da mesa. Uma grande oportunidade para o Brasil mostrar que tem condições, tanto econômico e social, de trazer um evento dessa natureza, mas também de vigilância sanitária. Veja bem, o nosso Campeonato Brasileiro está aí, de vento em polpa. A Copa do Brasil também, né? E ainda há pouco acabou o Campeonato Paulista. Qual a diferença de um avião a mais ou um avião a menos? De um jogo a mais ou de um jogo a menos? Já que não tem torcida. Então, eu penso que é uma oportunidade de nós mostrarmos não só a competência de organizar um evento desse e trazer os louros deste evento particular, né? Quantos empregos, quantas oportunidades para muita gente que está aí sem trabalhar voltar ao trabalho e ter uma renda digna. Ao mesmo tempo de mostrar a competência no que diz respeito à vigilância sanitária e as regras da saúde em meio a essa pandemia. O Brasil é grande e em alguns locais do país não está tão grave a ponto de impossibilitar o jogo de futebol nessas condições de distanciamento social. Então, eu penso que pode e é bem-vinda esse novo torneio. E aqui a questão é política, né? Já estão politizando até o futebol em razão das eleições que se aproximam, Santiago. Como é que você vê isso, Luiz Fernando? Essa volta do futebol numa grande competição, a volta do futebol numa grande competição, porque até agora o Paulista, conforme o doutor Maurício falou, está o brasileiro rolando, e essa competição vem sem torcida. Vai ser dentro dos mesmos critérios que estão sendo feitas as competições aqui no Brasil. Você acha que tem algum problema? Não tem? Ou você acha que o pessoal vai sair de casa ou vai ficar mais em casa? Como é que você vê isso? Olha, na minha concepção, se está acontecendo já os campeonatos que estão acontecendo, fizemos aqui a final da Libertadores da América entre Santos e Palmeiras, onde teve 6 mil e poucos convidados, e em nenhum momento houve nenhum tipo de situação falando que houve contaminação nesse sentido. O futebol hoje o torcedor não pode ir, e eu acho que o Brasil fez a medida certa de trazer para cá, numa situação difícil, onde alguns países já se negaram a fazer. Nós somos, como você bem falou, um país grande, e a gente tem condição de abrigá-los dentro das normas rígidas, sanitárias, propostas pelo nosso país. E eu acredito que vai ser um evento onde que a gente possa mostrar muito do nosso país. E que assim seja.
né? Eu parabenizo o presidente da CBF, fugiu o nome dele agora, mas... Rogério Caboclo. O Caboclo, exatamente, Rogério Caboclo. E eu tenho visto ele numa dedicação tremenda pelo êxito do futebol brasileiro. Então, que seja bem-vindo também essa competição, que nada mais é do que a qualificação para o Mundial. E não vejo nada demais desde que sigam os protocolos rígidos da situação. A Conmebol tem os protocolos, a CBF tem os protocolos, eu acredito que a FIFA e Conmebol também tem. É aquele negócio, né, o Filete, esse pessoal que vem, no caso as confederações, o pessoal já vem testado, já vem vacinado, vão ficar em hotéis isolados. Quer dizer, não é para ficar batendo perna. É uma coisa que já acontece no cotidiano do nosso futebol aqui, né? A gente vê os grandes times, o pessoal todo fechado, a não ser um ou outro que vai para um cassino e tal, mas né, a maioria fica fechado, né? E eu acho que não teria problema, ou teria, o Filete, na sua opinião? Olha, veja bem, nós temos que entender que primeiro nós temos as regras sanitárias que são importantes, né? E eu acho que os times de futebol vão para estados que já estão equilibrados, né? E realmente nós estamos tendo aqui a Sul-Americana, né? O Brasil hoje está concentrado na Granja Comari, né? Para os jogos que nós vamos ter aí na Sul-Americana, ou seja, nas eliminatórias, esse sim que vai pontuar para o Mundial. Esta Copa que vai ser realizada aqui é muito importante, o Brasil foi campeão, último campeão, né? É muito importante e realmente a gente sabe que é difícil você parar o futebol, porque existem muitos fatores também econômicos. Você vê, a hotelaria no Nordeste está parada, a hotelaria em muitos lugares, no próprio Rio de Janeiro, se você for hoje no Rio de Janeiro no final de semana, você vai ver que o Rio de Janeiro está com bem menos pessoas na rua. Por quê? Evidentemente porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística que vive do turismo, o turismo no Pão de Açúcar, o turismo do Corcovado, o turismo no Maracanã, o turismo enfim, nas praias do Rio de Janeiro, né? Enfim, até nas comunidades tem turismo hoje no Rio de Janeiro, tem o bar lá no Vidigal, tem o bar lá nas outras comunidades, né? Na Rocinha, que você sobe de moto, enfim, então tudo isso gera dinheiro para a comunidade, gera tudo. Realmente nós estamos vivendo num mundo que a gente não pode abrir desse jeito, concordo, mas um jogo, como o nosso Luiz Fernando falou, como o doutor Maurício falou, um jogo onde vão vir no máximo 60 profissionais de cada país, e isso já vem com imprensa, com tudo junto, né? Então, 60 profissionais ficando num hotel, que geralmente os hotéis estão vazios, um hotel com distanciamento, com tudo direitinho, todo mundo testado, tal, eu acredito que prende mais as pessoas em casa. Porque quem não vai querer ver um jogo Brasil-Argentina? Ah, mas tem eliminatória. Mas a eliminatória são 2 anos, né? Então, perde um, pode recuperar no outro. Um evento desse é um evento de um mês, é um evento curto, né? Então vai ter o Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai, Paraguai-Argentina, Uruguai-Argentina, quer dizer, são eventos que a televisão, seja a Globo, no caso a SBT, aqui não vamos discutir televisão, mas seja a TV aberta, qualquer uma delas que for passar, né, que no caso é SBT, né, mas poderia ser outra, podia ser a Bandeirantes, podia ser Record, podia ser a Globo, né, podia ser até a Unisantos, não tem problema. Qualquer TV que fosse passar ia prender gente em casa. Então, eu acho importante isso, porque as pessoas vão lá, ficam em casa, depois comem aquela pizza, tal, e não saem. Então, se a gente pensar que o futebol prende as pessoas em casa, é muito importante. Eu tenho certeza que, né, aí não tem nenhum palmeirense. O Santiago é corintiano, o Luiz Fernando, eu e o Dr. Maurício somos santistas. Eu tenho certeza que todo mundo viu a final Flamengo e Palmeiras. Todo mundo viu a final do Palmeiras, o time da Argentina. Ou seja, todo mundo ficou em casa. E vai ter uma final Flamengo e Palmeiras, eu não vou ver? Vou ver. Tem uma final lá da Palmeiras e um time da Argentina lá, que o Palmeiras perdeu. Vai ver. Então, assim, prende a pessoa em casa. Então, eu acho importante que você tem que dar um pouco de lazer para as pessoas. E o futebol é um lazer. Então, são poucas pessoas que vêm, vai gerar o turismo,
vai gerar o comércio nos hotéis, vai dar emprego, como já falaram, e além disso, você também vai prender as pessoas em casa, porque as pessoas gostam de futebol de qualidade, e essas seleções têm qualidade, né? Então, você vai ver o Soteldo pela Venezuela, você vai ver o Messi pela Argentina, você vai ver o Suárez pelo Uruguai, então é jogo de qualidade, e as pessoas vão com certeza ver e vão ficar em casa. Doutor Maurício, falando em craques de futebol, você acha que com a Copa América vindo para o Brasil, aquela carga que estava no Messi, né, que é da Argentina, passou para o Neymar aqui no Brasil ou não? Eu acho que sim, né? Esses jogos internacionais de rivalidade histórica, né? Brasil-Argentina, enfim, além de outros, né, sul-americanos, com certeza vai trazer um pouquinho mais de pressão para o nosso querido Neymar, que, aliás, vem sofrendo pressões reiteradamente, né, em razão do seu comportamento. Mas, enfim, personalidade à parte, o fato é que uma competição desta natureza vai mexer com a nossa economia, né? Existe um estudo que cada jogador de futebol sustenta indiretamente 60 pessoas. Então, imagina, tudo isso chegando aqui para o Brasil, quantos hotéis, quantos frentistas, enfim, quantos trabalhadores, de modo geral, serão beneficiados com esse evento. Então, além do fato importantíssimo trazido pelo Filete, que vai fazer com que a população brasileira assista esses jogos em casa, isso é muito importante também. Eu acho que vai ser muito bom. Tá certo. Bom, vamos dar um toque para a turma aqui. Esse endereço que está na tela, na Costa 74, o telefone 32237381, é lá da Paroquial, da nossa Igreja Coração de Maria, e a Coração de Maria também está encampando aí essa campanha de arrecadar alimentos e agasalhos também, né? Porque já estamos pensando no frio, porque o frio esse ano acho que vai vir, como diz naquele trocadilho, o frio vai vir quente, né? Não, o frio vai vir bem frio mesmo pelo jeito, e a gente está fazendo mais a campanha da alimentação, porque muitos pais de família perderam emprego, aquela coisa toda que a gente já sabe, e as pessoas que queiram ajudar, ajude aí o seu bairro, ajude a sua igreja, ajude as campanhas aí na sua rua, na sociedade de melhoramento, e caso você tenha alimentos para mandar e não tem como levar, pode entrar em contato nesse número aqui, que a Bebeca tem uma equipe, e eles vão buscar na sua casa, pode ser quantos quilos de alimento você quiser, o que você tiver, inclusive material de higiene pessoal também, que é uma coisa que a gente fala pouco e que se precisa muito, é material de limpeza, e não é só alimento, né? O alimento, claro, é uma prioridade, mas tem os outros itens também, caso você não tenha um alimento que possa ajudar aí com sabonete, pasta de dente, sempre será muito bem-vindo, tá certo? Então, 3223-7381. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto, vamos falar aqui da vacinação, porque não tem como, né, a gente fugir da vacinação, da Covid, porque essa pandemia realmente está fazendo história, não só no Brasil como no mundo. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, ele acredita que a vacinação é o melhor caminho para frear a pandemia da Covid. E de acordo com o estudo do Instituto Butantan, feito em Serrana, no interior de São Paulo, a situação foi controlada quando o município atingiu 75% de imunização. Para os próximos meses, é esperado um alto volume de vacinas, além da produção nacional do insumo farmacêutico ativo, para que esse processo seja otimizado. Em maio foram entregues mais de 30 milhões de vacinas e agora em junho a expectativa é de pelo menos 40 milhões de doses. Em relação a uma terceira onda da doença, ele afirmou, o secretário, que o Ministério da Saúde trabalha em 3 frentes: o avanço da imunização, alto volume de testagem, a preparação de insumos também. Até o momento no país foram vacinados 32% da população com a primeira ou segunda dose. Luiz Fernando, essa é mais a sua área, vamos começar por você. O Luiz Fernando, que é farmacêutico, como é que você vê essa pandemia? A vacina realmente é a saída, né? Antes de mais nada, eu sou empresário no ramo de farmácia, eu não sou farmacêutico, mas acompanho de perto, estou na linha de frente e, olha, não vejo outra solução a não ser a vacinação em massa. E eu acredito que se o país já tivesse agido de uma forma mais inteligente,
pelo menos 70% da população brasileira já poderia estar sendo vacinado. Existem agora comentários de vacinas que estão funcionando, outras não. Não importa, tem que vacinar e revacinar se for o caso. A única medida, quanto à imunidade, isso daí é uma das formas para você enfrentar uma contaminação. Agora, que a vacina é a única possível solução no momento, ninguém pode discutir isso. Precisamos que realmente o governo federal e os governos estaduais promovam esse bem para a sociedade. Hoje, conversando com o vereador de Santos, Adriano Piemonte, a pedido do presidente do Comércio Varejista de Santos, para que ele possa interpelar ao prefeito que o comércio de Santos tenha prioridade de ser vacinado, porque, queira ou não queira, eles recebem todos os tipos, todas as pessoas que estão ou não contaminados. Então, como eles estão também diretamente com essa abertura, que eu acredito que quanto maior o tempo de trabalho, menos aglomeração tem, que eles possam também ser vacinados. Eu tenho falado sobre isso e vou lutar para que o comércio varejista, seja padarias, lojas de roupa, quem está aberto, esses proprietários possam ser vacinados. Pessoal de restaurantes. As vacinas, elas estão aí, está chegando os insumos, é uma questão de visão, né? Eu penso que se essas pessoas estiverem protegidas, elas podem atender melhor seu público. Tá certo. Ô Filete, a gente vê que, claro que é uma corrida contra o tempo, né? Mas uma boa notícia que a gente tem é que o Brasil agora vai começar a fabricar os insumos e com isso vai poder fabricar a quantidade que quiser de vacina, né? Essa é a boa notícia. Mas isso parece que só no mês de outubro é que vai conseguir ter aí as suas 500 milhões de doses, né? Aí dá para a primeira, segunda dose, caso seja anualmente também daria. Mas é uma corrida contra o tempo, porque existem as variantes, né? Como é que você vê isso? Algumas vacinas elas pegam as variantes, outras não. Nós temos que entender essa questão das variantes, porque é igual a gripe, né? A gente tem que entender também, até para saber o que você falou agora, que foi uma das poucas pessoas que falou, né? Se essa vacina vai ser a cada 5 anos, a cada ano, porque se ela começar a variar muito, você vai ter que abranger mais ela, e com certeza você vai ter que usar a vacina no período mais curto, né, anualmente e tal. Eu acredito que nós só vamos ter proteção boa quando todo mundo estiver vacinado, porque mesmo que alguma vacina não funcione para alguma pessoa de mais idade ou menos idade, ou dizem que por uma Coronavac para as pessoas de idade, ela protege 40%, 50%, né? Então ainda temos que ter o distanciamento social, outras vacinas dão mais reação quando aplicadas, mas tem uma efetividade maior. Então, nós temos que também entender, mas eu acredito que, como a cidade de Serrana vacinou com Coronavac todo mundo, e o nível caiu assustadoramente, né? Então, eu acredito que todas as vacinas devam funcionar relativamente bem, e com isso, temos que vacinar. E não podemos ficar dependendo dos insumos. Se a gente não tiver dependência, a China traz o insumo, não sei quem atrasa. Nós temos que começar a produzir aqui, para que a gente possa até exportar vacina, por que não? Tantos países que precisam de vacina, países africanos, países de outro continente, que precisam, por que não? A gente poder socorrê-los também, dando exemplo de um país de terceiro mundo que está se esforçando, viabilizando uma questão cultural, uma questão científica. Então, acho bacana que o Brasil possa ser produtor, vacine nossa população e possa até ajudar os países pobres, mais pobres que o nosso, que precisam também, né? Como nós estamos querendo ser ajudados com doses que estão sobrando em países ditos do primeiro mundo, nós podemos também ajudar os países que estão em situação pior quando a gente tiver essa produção em larga escala, né?
A cidade de Serrana parece que foi feita uma campanha lá para fazer um teste, né? Para ver se era isso mesmo, né? Vamos vacinar todo mundo de uma vez para ver se segura. E deu certo. 75% da população vacinada controlaram, né? Então, a ideia é essa mesmo. Então, por isso que o Brasil vai começar a fabricar a própria vacina através do próprio insumo, enfim. Mas mesmo assim a gente vê, né, doutor Maurício, que essa conta ainda está longe, porque o Brasil até hoje, depois de 1 ano e meio, né, tá certo que a vacina chegou esse ano, está completando 32% da população vacinada. Ainda é um número baixo, né? Será que isso dá tempo de acelerar ainda, doutor? Pois é, Santiago. Se vai dar tempo, eu não sei, mas tem que ser acelerado. É o chamado efeito rebanho, que eles tentam perseguir aí para gerar uma proteção, uma eficácia maior para toda a população. Mas acontece que hoje nós não temos esse efeito rebanho, você já citou aí 32%. Então, eu sugeriria o seguinte, nós temos que fazer a nossa parte. Distanciamento social, máscara, álcool gel, atividade física ao extremo, aquele que puder manter-se em atividades físicas, suprir, está aí o nosso empresário da área da farmácia aí, que pode até complementar, através de vitaminas, complexos vitamínicos, para manter a imunidade do indivíduo em alta, para que, numa eventual contaminação, até esse objetivo, até esse plano razoável, o melhor dos mundos, 75% das pessoas vacinadas, até chegar lá, se eventualmente eu, você ou qualquer um do povo se contaminar, estando nessas condições, ou seja, com atividade física, com imunidade alta, vai ter uma chance melhor de recuperação. Então, como nós não estamos no melhor dos mundos, estamos até com uma certa gravidade, como você falou no início do programa, com um aumento de leitos, de ocupação de leitos aqui na cidade, nós temos que fazer a nossa parte e rezar e cobrar, que nem o Luiz Fernando está cobrando aí através do vereador, o prefeito, enfim, cobrar aos nossos governantes para que esse objetivo chegue, que alcancemos, então, esse objetivo de imunizar pelo menos 75% da população, mas sem pestanejar da nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, que é manter essa condição física razoável para, se adoecer, ter uma chance melhor de se recuperar, Santiago. Tá certo. Mas a gente vendo aí esse efeito rebanho, né, como eles dizem, a vacinação em massa, na cidade de Santos já passamos dos 200 mil aí, 200 mil vacinados, então já consegue-se ter mais ou menos um controle, né? Porque é bem mais do que os 30% a nível Brasil, né? Porque tem regiões que são muito remotas para poder chegar e chega, né? A vacina, aquela coisa toda, até condição o que está pegando mesmo, segundo dizem, o Brasil tem até vacina, mas o que pega é como deixar a vacina em certos lugares, porque não tem a refrigeração necessária para vacina, então tem que chegar de forma homeopática, vamos dizer assim, né? De pouquinho em pouquinho. É por isso que está demorando, porque se a vacina não necessitasse de uma refrigeração, que eu acho que é difícil hoje em dia, não conheço nenhuma que não precise, aí já estava todo mundo vacinado, né? Segundo especialistas, ou pelo menos 70% da população. Então, quer dizer, é outro problema, né, que tem que ser solucionado. Claro que tem que ter o respirador, claro que tem que ter o oxigênio, mas é um problema do freezer, né, uma questão de freezer. E, quer queira ou não, é algo físico, né, que demanda de espaço, tempo, dinheiro. Então é complicado. Hein, Luiz, você vê alguma outra saída para isso aí ou não? Não tem outra saída a não ser a adequação de poder guardar os medicamentos no local adequado. Os custos para fazer essa adequação não é muito grande. É uma questão de boa vontade, entendeu? Você tem vacinas que você tem que armazenar em 5 graus, em menos 5 graus, não importa a temperatura. Você tem o mercado do mundo farmacêutico oferece situações que podem resolver esse tipo de problema em pouco espaço de tempo, tá? É uma questão de boa vontade e entendimento. Agora, você importar e não ter como receber é burrice, né? Puxar a orelha de quem está fazendo isso.
Agora, ninguém até hoje comentou qual é o custo de cada vacina, tá? E se o Brasil produzir a vacina e realmente, como aconteceu nessa cidade, teve um 95% de sucesso, a gente pode estar exportando para o mundo. O Instituto Butantan não é de hoje que vem exercendo com maestria seu trabalho científico, com excelência, sabe? E eles não estão ali brincando de fazer vacina, eles estão dentro dos conceitos técnicos, científicos, fazendo o melhor para o nosso país. Eu fui vacinado as 2 doses por conta de estar na linha de frente, por estar administrando farmácias e contatos com os clientes. E em Guarulhos eu fui vacinado em fevereiro. Acredito que a vacina feita aqui no Brasil tenha excelência e que o insumo seja feito no Brasil é baseado em... O Dr. Filete pode falar muito bem sobre isso. Ele, como médico veterinário, ele entende dessas formulações para poder atender às necessidades, seja humanas, sejam animais. Então, eu confio demais na produção brasileira e quanto mais pessoas vacinadas, o nosso risco de ir para o céu antes do tempo é bem menor. Tá certo. Ô, doutor Maurício, a gente vê essa CPI, né, que nem nós estamos falando aqui da vacina, será que não fica, de repente, um medo? Vamos supor, um governante começa a trazer, ou um presidente começa a trazer refrigeradores para comportar essas vacinas, para acelerar o ritmo de vacinação. Aí, de repente, a CPI chama o cara lá. Chamaram até o presidente da CBF, né? Por causa do torneio que vai ter. Então, quer dizer, será que não fica um medo também? Saída tem, é rápida. Hoje existem aqueles containers, né? Até containers para alugar, que são refrigeradores, né? Inclusive, que chegam até a temperatura de 70 graus negativo, que é o que precisaria no caso da vacina, né? No máximo, para poder ter aquele tempo mais estendido. Parece que quanto mais fria ela fica, mais estende o tempo. É uma vacina com 5 graus, parece que dura 10 dias ou uma semana. Uma vacina com 70 graus consegue ficar lá 6 meses estocada. Será que essa CPI não está criando um medo nisso aí, ô doutor? Veja bem, Santiago, eu acho que não é esse receio, não. Porque o estado pandêmico, né, a pandemia de modo geral, deu início a um estado de exceção. E justamente por causa desse estado de exceção, uma série de regras de compra, venda, de pesquisa de preço, foram mitigadas, não existem mais. Então, tanto na União Federal como nos governos e municípios, essas regras elas estão dispensadas, entre aspas, desde que não seja nenhum absurdo, como a gente viu aí no Covidão. Mas eles estão com cheque em branco para fazer isso. A grande questão, do meu ponto de vista, é aquela confusão que o STF deu ensejo ao tirar do governo federal a condição de citar as regras de como gastar esse dinheiro, de como fazer, ficou na dúvida de quem é a competência. Ora, o Bolsonaro e a União Federal deu dinheiro para o Estado. Quem que deve comprar esses containers, alugar esses containers? A União ou o governo? A União não compra porque mandou dinheiro para o governo não compra porque acha que é da União, e aí está essa confusão. Né? Me parece que é mais esta questão política, né? Porque, infelizmente, nós já falamos sobre isso, politizaram esse tema, e qualquer coisa, inclusive o futebol agora, recentemente, vai ser fator de palco eleitoral, que para mim essa CPI já perdeu a identidade. Vamos repetir aqui, era para saber o atraso da compra, e como o Luiz Fernando falou aí, não pôde fazer a compra porque não tinha aprovação da Anvisa, depois não tinha lei, afastou o primeiro motivo, depois foi a compra da cloroquina lá pelo ministro da chancelaria, e aí, né, perdeu-se também essa questão. E depois, de final, agora até futebol, até a máscara do Santiago, não, a máscara do Bolsonaro, né, que tem esse comportamento social, perdeu também essa evidência, agora estamos no futebol. Ou seja, eles estão se utilizando de qualquer coisa para
recuperar o capital político que aqueles que estão aparecendo lá, Renan Calheiros, Lira e outros que já estavam mal na política, para tentar se recuperar para as próximas eleições. Enfim, eu acho que é só fumaça para conseguir essa questão eleitoral aí, viu, Santiago? E má administração, segundo o principal culpado, o STF, que tirou, deixou no breu quem é o culpado. Até para julgamento, essa CPI, até isso, para responsabilizar, vai ser difícil. Vão colocar a culpa lá no STF, que tirou a organização que o Estado tinha. Eu vou te contar, essa CPI passou dos limites. Ontem eu estava assistindo lá aquela cientista japonesa, o Aziz lá, ele falou, a senhora não entende nada. Pô, é brincadeira, ele falando com uma cientista e falou, a senhora não entende nada, é brincadeira aquilo, né? A gente tem que ouvir uma coisa dessa. Bom, mas por aí a gente vê, é bom a gente falar sobre isso, porque a gente torce para nova política, precisa mudar, esses cangaceiros precisam sair de lá. Pô, o cara com 9 processos, outro com 12 processos, dando voz de prisão. Para com isso, né? O Brasil não é isso, né? O Brasil é bem melhor que isso, né? Cá entre nós. Alguém precisa falar, eu falo mesmo, não tem problema não. Bom, vamos dar um tempinho, tomar uma água. 30 segundos a gente tá de volta e vamos trazer uma notícia aqui, o endividamento da família brasileira. Ó, pra você ter uma ideia, de cada 10 brasileiros, hoje, 7 estão endividados. É sobre isso que a gente vai falar já já aqui no nosso Cidades em Debate. É rapidinho. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, e vamos trazer aqui essa notícia, né? O endividamento da família brasileira. Pra você ter uma ideia, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 68% no mês de maio e atingiu um novo recorde histórico. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada na última segunda-feira agora, dia 31, esse foi o 6º aumento consecutivo. Ao fim de 6 meses seguidos de crescimento no endividamento da população, 68% das famílias declararam ter dívidas em maio. A pesquisa considera como dívida as contas a vencer no cartão de crédito, carnê, cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal e modalidades de financiamento, por exemplo. A inadimplência capta também despesas correntes e contas em atraso, como gás, luz, telefone e mensalidade escolar. Segundo a CNC, os resultados de maio refletem a percepção das famílias de menor estabilidade de emprego e de fatores como a inflação elevada. E só completando essa informação, com os baixos níveis dos reservatórios, a ANAEL, a Agência Nacional de Energia, decidiu acionar a bandeira vermelha, que é a mais cara. Né? Com isso, já foi anunciado também um aumento na conta de luz, já a partir de agora, de 6%. Bom, vamos saber aqui, o doutor Maurício, como é que é esse negócio? Você vai lá falar com o pessoal da escola dos filhos lá, sempre tem um acordo, né? Você conversa com o pessoal do cartão de crédito, sempre tem um acordo. Agora com a luz não tem acordo, né, doutor? Como é que é isso? Não. Até para ser atendido tem uma certa dificuldade aqui na CPFL, na nossa região. E também não tem conversa. Ou você paga aquele valor que é cobrado, ou você tem o fornecimento cortado. Mas é uma regra imposta pela Justiça, Santiago. Como a gente vive num estado pandêmico, né? E o fornecimento de energia diz respeito a um fundamento constitucional, né? É um direito constitucional, diz respeito à dignidade da pessoa, até a saúde, a vida, né? Quantas pessoas não dependem de um remédio que tem que manter na geladeira, ou então de um aparelho que não pode ser desligado, do próprio ar-condicionado. Então, a energia, nesses casos, mesmo que a pessoa não tenha condição de pagar a conta de luz, que esteja num estado de miserabilidade, se ele constitui um advogado, se ele procurar a procuradoria, né, ou órgãos
que defendam o consumidor de forma graciosa, em razão do seu estado de miserável, ele pode valer-se da justiça e não ter a energia cessada, tá? Através de liminares e tudo mais. Além disso, há uma outra regra também. Não, a justiça reconheceu como como é proibido cortar a energia elétrica por débito pretérito, ou seja, o cara ficou desempregado, ele conseguiu lá manter o seu seguro-desemprego, o sustento próprio, mas ele não conseguiu pagar a luz, nem a água, por exemplo. E aí atrasou 3, 4, 5 contas. E ele pagando a primeira, a última, as 3, 4 últimas, ele não precisará pagar, porque são dívidas pretéritas. É como se fosse uma indenização que a CPFL gostaria de receber. Não, esse valor de 3, 4 contas anteriores não pode ser condição para resgatar o fornecimento de energia. Se ele procurar um advogado, procurar lá a Procuradoria, o OAB no seu município, ele poderá valer-se pagando só a próxima conta, a conta do mês, ou a última imediatamente vencida, ele vai ter a luz, a energia restabelecida. Ou, repito, se ele tiver no estado de miserabilidade e não tiver como pagar, ele pede para o juiz reconhecer essa condição dele e valer-se da justiça para ter a energia restabelecida, Santiago. No mais, você não consegue nada da CPFL. Pelo contrário, não é por acaso e também é comum que a CPFL vá até a casa do indivíduo e, vou fazer a manutenção do seu relógio aí. Ele é lá da década de 70, como a casa da minha mãe. Você vai lá na minha mãe, lá na Zona Noroeste, no Bom Retiro, o relógio dela é de 1970. Está lá o reloginho. A CPFL tem que fazer a manutenção daquele relógio. Já deveria ter substituído. Aí ele vai lá, substitui, e aí um mês depois você ganha um presentinho pelo correio. Olha, você foi intimado a pagar a diferença porque esse relógio tinha adulteração. Veja bem, a CPFL tem 30 anos lá para fazer a manutenção daquele relógio, não fez, faz unilateralmente, não avisa o sujeito, e aí ainda impõe 3, 4 ainda mil quer reais. Cobrar diferença, é isso, doutor? Exatamente, ainda cobra 3, 4 mil reais um suposto consumo a mais que o relógio não registrou. Um verdadeiro absurdo, por isso devem procurar a justiça, que é retificado e anulado esse débito, e em alguns casos até condenado em pagar uma certa indenização. Olha só, bom, mas isso aí você está fazendo um serviço de utilidade pública aqui, né, doutor Maurício? Aí, no caso, se alguém quiser entrar em contato, pode ligar lá no seu escritório, de uma forma só para obter informação? Como é que faria? 3321-2121 é o escritório, né? E no celular, 981-81-2633, o meu escritório estará à disposição para quem estiver nessa situação. Mas qualquer advogado, a OAB da sua cidade, a Procuradoria também é muito capaz de resolver essa questão, mas eu estou à disposição de todos. Bom, eu consegui captar esse aqui que é mais fácil, o 3321-2121, né? O celular eu não consegui, não deu tempo aqui. Mas o pessoal que quiser sanar essa dúvida aí, se alguém se sentiu, vamos dizer, lesado de alguma forma, né? Ou se aconteceu alguma coisa dessa que o doutor acabou de falar com você, entre em contato pelo menos para se informar aí, né? Para não ficar pagando, ainda mais hoje em dia. Mas aí no caso, e a Sabesp, o serviço de gás também entra nisso, doutor? Todo fornecimento de produto essencial, no caso a água, o gás e a energia, tem isso como regra geral. É claro que cada caso pode ter uma peculiaridade, mas a regra geral que a Justiça tem mantido é essa. Agora eu fico com uma pergunta aqui, ô Filete, 70%, vamos arredondar aí, de cada 10, 7 está endividado, de alguma forma. Aí vai lá a Anael e anuncia um aumento, porque o reservatório está baixo. Cadê os políticos que o povo vota para justamente quando chegar essa hora ter um respaldo? Cadê os políticos, o Filete? Fala para mim, é muito fácil o político ficar falando bonito na rede social, que pena, olha lá, aumentaram, sacanagem que fizeram com o povo, e fica por isso mesmo? Era um povo endividado antes da pandemia. Lógico que a pandemia veio aí trazer uma pobreza extrema, a mostrar que existem muitas pessoas que não eram computadas, que são as pessoas que são os invisíveis, né? Que já existiam em outros governos, né? Não são novidades.
Mas, nós temos 13 milhões de desempregados, 14 milhões, 15, mas tem os invisíveis, né? Muitos invisíveis estão na rua aí, à beira aí do vício, de drogas lícitas ou ilícitas, são os invisíveis, né? O cara não paga imposto de renda, não tem CPF, ou se tem, já perdeu, enfim, e ficou invisível, né? Então, a gente mostrou que o Brasil tem aí 20 a 25 milhões entre desempregados e invisíveis, né? Pessoas que não têm registro, que não pagam nada, que também não recebem nada, né? Então, realmente, é uma situação crítica. Mas se a gente for pensar, né? Você vê, a pessoa tem que ficar mais em casa, né? Se você ficar mais em casa, você vai usar mais a televisão, vai usar mais a luz, né? Normal. E, de repente, você aumenta o seu gasto de luz e você paga uma taxa que não seria o momento de fazer uma campanha, vamos tentar economizar um pouco, tal, porque nós estamos com as represas baixas, tal, de uma certa maneira, do que você taxar 6%, ou seja, as pessoas estão em casa, você taxa uma taxa de 6%, já tem 70% dos brasileiros endividados, né? Realmente a pandemia deixou muita gente desempregada, muitos comerciantes fecharam lojas, muita gente foi mandada embora, demitida dos seus empregos, da indústria e tal. Só o agronegócio que, graças a Deus, né? O agronegócio que foi bom, graças a Deus, para a gente poder, de uma certa maneira, ter uma exportação, ter uma alimentação sadia, e de repente, apesar da comida dos alimentos estão muito caros, nós estamos conseguindo pagar as nossas importações com esse trabalho aí do setor rural do Brasil, né? Então, realmente, o agronegócio vai bem, os portos também estão indo bem, mas o resto está tudo meio parado, voltando agora. Então, realmente, é muito triste. Aí dos políticos, que pena, eles tinham que brigar para não ter um aumento. Você vai aumentar uma coisa na pandemia, pergunta se o médico está aumentando a consulta, se os remédios que vende no Luiz Fernando, se os insumos não subirem e se ele aumentaria o preço. Não, é claro que não, ele quer vender e tocar o negócio dele para frente, entendeu? Então, realmente, você cobrar 6%, o reservatório está baixo, é mais 6%. Se tiver alto, a gente não diminui o 6%, a gente deixa o 6% que já foi. Não dá, né? Igual a gasolina. Quando abaixa 1 centavo, não, baixa 30 centavos, a gente não vê. E quando aumenta o real, 10 centavos, os caras põem 30. Então, chega uma hora que na baixa a gente não vê nada, na alta a gente vê o triplo, né? Então, realmente é lamentável mesmo que os políticos, a nível de deputados, senadores, fiquem preocupados com essa CPI, que até um certo ponto pode ser, mas começa a ficar uma vitrine, né, para Renan Calheiros, para os nossos senadores que estão aí, porque não vai chegar a conclusão nenhuma, vai chegar à conclusão que eles já acham, que devia ter comprado vacina antes, que a cloroquina não agiu nada, que o presidente errou e que todos o ministro da Saúde, tirando esse atual, erraram também. Vai chegar e não vai prender ninguém, não vai acontecer nada. Eles só conseguiram mídias gratuitas de 4, 5 horas por dia em grandes televisões e grandes telejornais, na mídia escrita, televisiva e falada, só isso. Porque não vai chegar a conclusão nenhuma, não vai melhorar nada a vida do brasileiro. Inclusive, você nota lá, notoriamente, né, na CPI, que existem uns momentos lá que tem aqueles discursos inflamados, desnecessários, justamente para aparecer nos grandes jornais, aquela coisa. Muito preparado, né, politicamente dizendo, essa CPI, mas, vamos dizer, em CPI mesmo não tem nada preparado, pelo contrário, né, falta até um critério ali para poder, entre aspas, fazer um julgamento ou até perguntas mesmo para alguns convidados. Ô Luiz, a gente fala muito de aumento, né? Mas os governadores também não aliviam, né? Com o tal do ICMS, né? É verdade. É um imposto que realmente está na mão do governador e, sabendo da falência social, a tendência deles é ainda manter ou até aumentar, se necessário. Eu vejo tudo isso como um reflexo do governo que não teve a capacidade de entender o que a gente está vivendo, tá? Esse número, esse índice é muito alto. Ontem eu tive
uma situação que eu me comovi, um empresário de Guarulhos, que tem um restaurante há mais de 25 anos, ele veio, eu fui almoçar nesse restaurante, ele veio falar para mim que era o último dia, que ele não tinha mais condições financeiras e mentais para poder continuar vivendo na situação que essa pandemia causou a ele. São inúmeras pessoas passando dificuldades. São centenas de pessoas que não têm mais o seu suporte financeiro. Então, e a criminalidade está aumentando de uma forma assustadora por conta de tudo isso. A gente tem visto os crimes cibernéticos de uma forma gritante, um crescimento muito grande, e olha, só Deus mesmo para nos confortar. Eu, graças a Deus, estou com meus 16 funcionários na linha de frente, porém eu vejo muita gente sofrendo, muita gente desempregada, muita gente que não tem condição nem de pagar seus impostos. Esse imposto de renda que o pessoal entregou, pessoa física, dia 31, você verá o resultado dele quando for anunciado, quantas pessoas ficaram numa situação de amargura. Infelizmente, estamos passando por isso. Agora, o que fazer? Viabilizar impostos é uma solução? É produzir situações. Vocês me falam da energia aumentando. Deus, olha, eu vou ser claríssimo. Brasil, na América do Sul, um país privilegiado com a incidência de sol, de ventos, de mar, e aí só depender da hidrelétrica. Estamos em 2021 e os políticos ainda não entenderam, não acordaram para o mundo verdadeiro que está acontecendo. A energia solar está aí sendo desperdiçada porque não está sendo feita. Cada dia de sol é energia jogada fora. É só querer usar a cabeça e fazer com que este país um dia se torne a maior potência de todo o planeta. Eu, na minha adolescência, eu tinha convicção que o Brasil seria o maior país de todo o planeta. E me decepcionei porque a condução política, a condução social, a condução de estudos, de educação, foi aquém da minha visão. E isso a gente está vivendo. Por exemplo, o gás, parece que na região Nordeste está aumentando 67%. Meu Deus do céu! Tem pessoas que não têm gás nem para fazer um arroz, cara. Sabe? A luz, CPFL, seja lá qual empresa, por que não investe em outras possibilidades de energia? Eu não consigo entender, não sei se eu sou maluco, se eu sou xarope. Não, não é questão disso não, viu, Luiz? Não é questão de ser... Eu também muitas vezes me acho maluco e até xarope também, por querer uma coisa melhor. Não, por querer uma coisa melhor. A gente vê tanta tecnologia no mundo, tanta coisa, e nada é usado aqui, porque a gente vê os interesses acima de qualquer modernidade, os interesses acima de qualquer desafogo do povo. Que nem nessa questão aqui do endividamento, é um absurdo isso, chegar a 70%. Se chegasse a 50%, já ia ser um absurdo. Já é um absurdo. Agora, nós estamos falando de 70%. Empresarial, 20%, para mim, já é situação calamitória, entendeu?
Então, daí por exemplo, fala, não, é a pandemia, aí tem tudo que fala da pandemia, a culpa é da pandemia. Quer dizer, a gente para de viver, aí parece que criam-se até outros novos problemas, eu estava vendo até uma entrevista com aquela médica fabulosa, Mayra, né, que participou lá da CPI, foi uma das entrevistadas, né, uma das enquadradas, vamos dizer assim, e ela falou, a pior coisa que vai acontecer ainda está por vir, não é a terceira onda nem a quarta onda, é o problema neurológico do brasileiro, né, porque muita gente vai ficar pancada com esse negócio aí. E as crianças, no mundo, as crianças que menos foram na escola na pandemia, adivinha de onde que é? Daqui do Brasil, no mundo inteiro. Por aí você vê a seriedade dos políticos. E aí chega 70% do povo devendo, a luz aumenta, a água aumenta, o imposto aumenta, parece que é a vida que segue, não é. Isso aí tem que ser dado um puxão de orelha mesmo, né? Porque a gente vê muitos discursos demagogos, né? Agora a solução mesmo não vê nenhuma, né? Aquele que pega com a mão na massa não vê nenhuma, é complicado, né? Realmente chega uma hora que não dá, a gente não tem mais o que falar aqui. A Europa, Santiago, 70% da energia solar é aproveitada e eles têm pelo menos 80% a menos de sol na Europa do que o Brasil. E você sabe qual é o maior fabricante de pás eólica do mundo? Pás eólicas e também o contexto eólico é o Brasil. Maior fabricante do mundo. E a gente só usa no Nordeste, no Norte e Nordeste. Aqui não usa, em lugar nenhum usa. Não, quer dizer, eu concordo plenamente com o que você está falando. Agora, os outros países europeus dão mais valor por uma coisa que nós temos do que nós mesmos. Por exemplo, o VLT, a energia do VLT, quem paga? O trem do VLT é movimentado por energia elétrica. Energia elétrica. Quem paga? É o passageiro, né? É o passageiro. No caso, o povo. É o passageiro. Imposto, é tudo. A CPF o VLT deveria também descontar isso. Não, e veio com a proposta de ser metade do preço da condução de um ônibus. E hoje é o mesmo valor. Então a gente vê uma série de discrepâncias que não dá. Bom, meus amigos, realmente... E vai subindo, não abaixa. Bom, o nosso tempo já está dando aqui. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Luiz, obrigado aí pela sua presença mais uma vez no nosso programa. O doutor Maurício Baltazar de Lima. Doutor Maurício, obrigado pela presença, o nosso jurista e o nosso querido Filete também, o doutor Eduardo Filete, que sexta-feira, vai ser ponto facultativo, mas vai estar lá na rádio de manhãzinha, né? Na Rádio Massa, 6 da manhã. Rádio Massa. Já estamos colecionando os ouvintes lá do Momento Pet lá, né? O pessoal tá cheio de dúvida lá com os pets que você fala, viu? Então um abraço aí pra vocês todos, viu? Oi? Ô, Santiago, o nosso time nessa fase aí, tá o Luiz Fernando veio com essa camisa vermelha aí, eu pensei que ele mudou pro Flamengo, hein? Seria uma boa pedida, viu? Pelo menos já tá ganhando alguma coisa. Gabigol! Legal, gente. Um abração pra vocês. Bom feriado aí, viu? Pessoal, obrigado pela audiência, pelo carinho. E amanhã, 13h, estaremos de volta com mais um Cidades em Debate, aqui pela TV Unisantos. Obrigado aí pela audiência. Então amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá, fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos